Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, altera as leis números 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996 e 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Revoga as leis números 4.771, de 15 de setembro de 1965 e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a medida provisória número 2.166/67, de 24 de agosto de 2001, e da outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º, vetado. Artigo 1º-A. Esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta lei atenderá aos seguintes princípios. Inciso 1. Afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático para o bem-estar das gerações presentes e futuras. Inciso 2. Reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do país nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia. Inciso 3. Ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do país com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação. Inciso 4. Responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Inciso 5. Fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. Inciso 6. Criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Parágrafo 2º. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo seus direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta lei estabelecem.
Parágrafo 1º. Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso 2 do artigo 275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e penais. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, entende-se por: inciso 1. A Amazônia Legal. Os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, e as regiões situadas ao norte do paralelo 13 graus S dos estados do Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44 graus W do estado do Maranhão. Inciso 2. Área de Preservação Permanente, APP, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Inciso 3. Reserva legal. Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico do modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Inciso 4. Área rural consolidada, área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvio-pastores, admitida neste último caso a adoção do regime de pôsseo. Inciso 5. Pequena propriedade ou posse rural familiar, aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no artigo 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Inciso 6. Uso alternativo do solo. Substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana. Inciso 7. Manejo sustentável. Administração da vegetação natural para obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema, objeto do manejo e considerando-se
cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços. Inciso 8. Utilidade pública. A linha A. As atividades de segurança nacional e proteção sanitária. A linha B. As obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos do solo urbano, aprovados pelos municípios, saneamento, energia, telecomunicações, radiodifusão, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho. A linha C. Atividades e obras de defesa civil. A linha D. Atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no inciso 2 deste artigo. A linha E. Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Inciso 9. Interesse social. A linha A. As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. A linha B. A exploração agroflorestal sustentável, praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar, ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. Inciso C. A implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre, em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas nesta lei. A linha D. A regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. A linha E. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade. A linha F. As atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente. A linha G. Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Inciso 10. Atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. A linha A. A abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d'água, ao acesso de pessoas e animais para obtenção de água ou a retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável. A linha B.
implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito do uso da água quando couber. A linha C, implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo. A linha D, construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro. A linha E, construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o assentamento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores. A linha F, construção e manutenção de cercas na propriedade. A linha G, pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável. A linha H, coleta de produtos não madeireiros para fim de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos. Inciso I, plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente, nem prejudique a função ambiental da área. A linha J, exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área. A linha JA, atividades com o objetivo de recompor a vegetação nativa no entorno de nascentes ou a outras áreas degradadas, conforme norma expedida pelo órgão competente do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA. A linha K, outras ações ou atividades similares reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Inciso 11, vetado. Inciso 12, vereda. Fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a palmeira arbórea mauritia, flexuosa, buriti emergente, sem formar dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbustivos herbáceas. Inciso 13. Manguezal. Ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos sujeitos à ação das marés, formado por vazas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa predominantemente a vegetação natural conhecida como mangue, com influência fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e de Santa Catarina. Inciso 14. Salgado ou marismas tropicais hipersalinos, áreas situadas em regiões com frequência de inundações intermediárias entre marés lisígias e de quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 e 150 partes por mil, onde pode ocorrer a presença de vegetação herbácea específica. Inciso 15. Apicum. Áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entre marés superiores, inundadas apenas pelas marés lisígias, que apresentam salinidade superior a 150 partes por mil, desprovidas de vegetação vascular.
Inciso 16. Restinga. Depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, extrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado. Inciso 17. Nascente. Afloramento natural do lençol freático, que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Inciso 18. Olho d'água. Afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente. Inciso 19. Leito regular. A calha por onde ocorrem regularmente as águas do curso d'água durante o ano. Inciso 20. Área verde urbana, espaços públicos ou privados, com predomínio de vegetação preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no plano diretor, nas leis de zoneamento urbano e uso do solo do município, indisponíveis para a construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais. Inciso 21. Várzea de inundação ou planície de inundação, áreas marginais e cursos d'água sujeitas a enchentes e inundações periódicas. Inciso 22. Faixa de passagem de inundação, área de várzea ou planície de inundação adjacente a cursos d'água que permite o escoamento da enchente. Inciso 23. Relevo condulado, expressão geomorfológica usada para designar área caracterizada por movimentações do terreno que geram depressões, cuja intensidade permite sua classificação como relevo suave ondulado, ondulado, fortemente ondulado e montanhoso. Inciso 24. Pôcio. Prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuário ou silviculturais por no máximo 5 anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo. Inciso 25. Áreas úmidas, pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à inundação. Inciso 26. Área urbana consolidada, aquela que atende aos seguintes critérios. A linha A está incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica. A linha B dispor de sistema viário implantado. A linha C está organizada em quadras e lotes predominantemente edificados. A linha D apresentar uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de edificações residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou direcionadas à prestação de serviços. A linha E dispor de no mínimo 2 dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados. Item 1. Drenagem de águas pluviais.
Item 2. Esgotamento sanitário. Item 3. Abastecimento de água potável. Item 4. Distribuição de energia elétrica e iluminação pública. E, inciso 5. Limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Inciso 27. Crédito de carbono. Ativo transacionável, autônomo, com natureza jurídica de fruto civil, no caso de créditos de carbono florestais de preservação ou de reflorestamento, exceto os oriundos de programas jurisdicionais, desde que respeitadas todas as limitações impostas a tais programas por esta lei, representativo de efetiva retenção, redução de emissões ou remoção de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente, obtido a partir de projetos ou programas de redução ou remoção de GE realizados por entidades públicas ou privadas, submetidos a metodologias nacionais ou internacionais que adotem critérios e regras para mensuração, custo e verificação de emissões externos ao Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Parágrafo único. Para os fins desta lei, entende-se o tratamento dispensado aos imóveis a que se refere o inciso 5 deste artigo, as propriedades e posses rurais com até 4 módulos fiscais que desenvolvam atividades agro-silvio-pastores, bem como as terras indígenas e as demais áreas de povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território.